Oi, eu sou o Leo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, finalmente, um papo com um trader, porque os outros papos que eu tive foram tudo com apostador de LoL, né? Finalmente, um cara que eu queria muito conversar, que é o Ivo Maia. Já vou avisar, o Ivo tem várias entrevistas, eu não vou repetir pergunta. Eventualmente eu vou repetir alguma coisa, mas eu não vou perguntar porque eu já sei tudo dele. Então, assim, se você quer conhecer mais o Ivo, coisas do passado, das empresas dele. Eventualmente eu repito, eventualmente eu vou repetir algum tema, ele vai falar alguma coisa, não tem como. Mas ele tem papo com o Clubão, com Bola Morta, com quem mais, Ivo? Vaguinho, My Bad Space. Vaguinho. My Bad Space, esse eu acho que eu não assisti. É, O Ivo foi um cara muito importante pra mim na minha transição daquele trader daquele pan trader, né? Que era leitura de jogo, back favorito, e junto com o Renan Zandonadi, foram conteúdos que abriu minha cabeça e que me fizeram usar abordagens que eu uso, que eu mais ganho dinheiro hoje. Porque eu lembro que alguém do meu Discord passado me mostrou o seu Telegram, Ivo. E eu achei foda pra caralho você. É que eu falo palavrão, tá? Porque sou baixíssimo nível aqui. Você colocando lá as suas entradas, o percentual que pagou aquilo. Eu, tipo assim, porque, olha, eu sou um cara que sempre fui apaixonado por futebol. Eu, com 17 anos para 18, eu fiz um curso para ser árbitro de futebol no meu estado. Eu fui árbitro por um pouquíssimo tempo. Isso é um papo. Depois se você quiser, eu explico mais. legal. Eu viajava pra ver jogos de futebol de times que eu não torço. Por exemplo, eu não sou Santos, mas fui pra Salvador ver a final da Copa do Brasil. E assim, eu acreditava que realmente pra você ganhar dinheiro no trade esportivo, você tem que entender pra caramba de jogo, você tem que ter uma leitura avançada, tal, não sei o quê. E eu tinha uns amigos meus do Discord que eles estavam fazendo under. E eu falava, cara, under não é pra quem gosta de futebol, under é pra quem gosta de dinheiro. E, cara, graças à pandemia, eu perdi meu plano A, meu plano B e meu plano C. Que é minha empresa, minha produção de eventos e um trabalho que eu tinha com escolas. Aí, Ivo, eu pensei, caramba, velho. Eu comecei na pandemia, né, em 2020. Aí eu pensei, caramba, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer under. E eu descobri que aquilo era pra mim, cara. Trabalhar mercado é pra mim, eu trabalho só mercado hoje. Cara, eu ficava muito estressado, porque assim, eu dependia de gol, né? Era back favorito, era over daronco, um over limite, quando eu bato de 2, que eu acho isso hoje patético, tá ligado? Você espera 2 pra entrar no over. E quando eu ficava muito nervoso, muito estressado quando o cara perdia um gol. E eu queria compensar no jogo seguinte, sabe? Aí, cara, quando eu descobri o trade, o famoso lance a lance, que é o que o Renan fala muito, o pessoal fala muito, cara, é pra mim isso. É pra mim isso. Seja hoje no under à frente, que eu faço mais que o limite, graças a você. E no match odds, eu trabalho só exposição curta ali. Entrar nessa bola parada, fechar nesse ataque, pegar esse rebote de odd quando um time que tá atacando perde a bola. Tipo, ontem um Lei Flamengo no segundo tempo contra o Paranaense e tal, tava pagando muito bem, odd 2,30 ou 79, tá ligado? Tipo, uma bola parada pra Paranaense, a odd subia muito, é só você ter um timezinho bom de entrada. E, tipo, eu sou muito, muito, muito grato a você. Pra começar o papo com isso, muito grato mesmo. Porque, assim, foi a sua iniciativa de produzir conteúdo que me fez ganhar mais dinheiro, por consequência, sair com minha namorada pra lugares bons e tal, enfim, foi uma evolução bastante. E eu falei pra caramba, mas eu sou chato aqui. Eu quero que você fale alguma coisa aí do que eu falei pra você e depois a gente vai tocando assunto, porque antes de gravar a gente já tava falando nos papos aí. Bom, primeiramente é um prazer, né, Liu, que tá aqui com você. Meu nome é Ivo Maia, para quem não me conhece, sou dono do canal lá Gestão Trade. Falo um pouco sobre trade, um pouco sobre vida, um pouco sobre alta performance, tento misturar um pouquinho agora tudo aí também. Mas fico feliz, cara. Eu fiquei muito contente com a mensagem que você me mandou. E quando você me mandou aquela mensagem dizendo que foi graças aos meus conteúdos que hoje você produz conteúdo Também. e que achou e acharia legal pra caramba um dia conversar comigo, e
Não, mais do que, acho que a obrigação minha tá aqui hoje trocando essa ideia com você, te dando essa força, porque é mais uma troca a mais que eu vou ter com as pessoas que me valorizaram o processo todo que eu tive também. Porque, assim, engraçado, e eu acho, assim, hoje legal que tudo começou para eu poder me ajudar, né, cara? Isso foi para eu me ajudar. E quanto tudo isso me ajudando influenciou as pessoas. E eu acredito que esse é o caminho para tudo na vida, velho. Acho que tudo que você faz para você crescer, para você evoluir, para você mudar de patamar, isso respinga nas pessoas que estão ao seu redor, que te acompanham, que estão ao teu lado, e, e isso motiva. Eu acho que talvez um pouco do que eu fiz, um pouco do que eu coloquei, um pouco do que eu entendia naquele momento, te fez abrir alguma sementinha, plantar alguma sementinha na tua cabeça aí, e hoje aí você tá onde você tá, desfrutando aí do que você acabou de falar para mim. E acho legal, acho isso é fenomenal. E assim, cara, e eu sempre repito, e vou falar aqui para você mesmo, que isso é mérito seu, não é meu, não. É seu, porque você que quis fazer, cara. Você que quis ir atrás, você que quis aprender, você que se interessou, você que fuçou, você veio falar comigo, você foi atrás de outros, você buscou as pessoas, você acompanhou as pessoas que você julgou certo e você fez acontecer. Não foi o Ivo que te fez acontecer, o Renan que te fez acontecer, a gente te ajudou. Mas quem fez foi você mesmo, então o mérito é todo seu, cara. Parabéns. Duas coisas que você falou que eu acho importante. A produção de conteúdo, ela ajuda a gente porque a gente se coloca à prova sempre e fica numa disciplina, né? Então, assim, eu tenho um projeto, né? Que é o Projeto Ovos de Ouro, que eu tenho um Discord. Hoje é uma planilha aberta que eu coloco... É tipo um ciclos, mas não é aqueles ciclos que você tem objetivo de tantos por cento. É uma gestão de juros compostos, mas com metas. Então, assim, por exemplo, eu comecei com a banquinha de 150 e dividi ela em 5. Então, minha stake era R$30. Aí o que acontece? Eu tinha uma meta. Eu positivava em 10 stake de 30, aí eu aumentava ela. E como é que eu fazia essa gestão dessa stake? Por exemplo, eu entrava com 30, primeira entrada, no under, aí, sei lá, fez 15%. Aí isso dá, sei lá, quase 50, né? Aí no próximo eu entrava com 34,50, até chegar a 60 e voltava para os 30. Então, beleza. Positivava em 10 stakes de 30, aí eu aumentei para 60. Aí depois, positivava em tantas stakes de 60 e ia para 100. Aí foi 30, 60, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500. Aí eu disse, agora com a stake de 500, eu vou... Tá, beleza. Só que eu percebi assim, eu não sou tipo que nem Breno, que nem Renan, que eles têm abordagens tipo, planta stake aqui, planta stake ali, mais exposição com 1, 2, 3 stake. Eu sou meio cagão, assim, sabe? Eu gosto muito de exposição curta, eu não gosto muito de tomar gol, então eu trabalho mais coisas assim, mais segura. Então eu percebi que minhas entradas e saídas com R$500 já começavam a ficar um pouco mais difícil. E eu gosto do under à frente, por um dos motivos dele, é porque eu tenho menos concorrência naquela famosa bola morta. Eu tenho muito menos concorrência. Então eu consigo ter um timezinho de pegar coisas que os outros não pegam no limite. Às vezes tenta pegar lá embaixo, toma um rebote e aí perde dinheiro. Então eu fui pro Match Odds. Também não trabalho na Match Odds tipo, de forma técnica. E eu fiz um projeto esse ano voltado pro Match Odds. Eu tenho uma planilha aberta, todo mundo pode ver meus resultados e tal. Muitos desses jogos eu gravo, muitos desses jogos eu faço ao vivo. E aí eu fui fazendo o mesmo processo. Positivar em tantas stake de 500, aí para 600, para 700, para 800. E, cara, eu digo pra você, ano passado, em determinado tempo, eu fazia esse tipo de gestão com stake de R$10. E ver que esse ano eu vou atingir um stake de 1.000 é algo que, tipo, eu vivo do trade, sabe? Eu vivo do trade. O que eu pago minhas contas é o trade. Então, o que acontece é que eu preciso de um pouco de previsibilidade nos meus resultados. Quando eu sei que, assim, eu gosto muito da abordagem do Breno, eu gosto muito da abordagem do Renan, que eu, na teoria, sei fazer, na prática, talvez nem tanto. Aí acaba que
Eu vejo eles com muita exposição, às vezes dá um gol uma merda, busca todos os takes, ele toma um gol. Eu sei que tem valor aquilo que eles fazem, mas como eu não tenho tanta previsibilidade, eu busco coisas mais seguras. Minha teoria é a seguinte: tô contra o gol, não tome o gol. Tô contra um time, não tome o gol desse time. Ou seja, se eu tô no match odds e o time que eu tô contra tá atacando, eu vou fechar. Eu vou fechar independentemente. Ah, eu sei não que essa bola parada, se não for gol, vai pagar tanto. Eu não tenho isso. Então acaba assim que. Eu repito, ter o under à frente como abordagem. Eu não clico mais under limite. Eu não clico mais under limite. Basicamente, é muito raro. É muito raro. Então, se você não tivesse aquela sua vontade de, por algum motivo, produzir conteúdo, eu acho que eu estaria. Porque assim, eu ganhei no limite. Eu ganhei dinheiro no limite. Meus resultados eu postei também, tem entrado no limite. Só que o que acontece? Quando eu fui crescendo, eu começava, tipo assim. Me pegava muito tomar 3 gols no dia. Me pegava pra caralho, sabe? Me pegava muito. E como eu falei, do jeito que eu tô hoje, porque assim, eu tinha empresa, aí pandemia ferrou, produção de eventos, pandemia ferrou, alguns projetos que eu tinha com escolas, pandemia ferrou. Então eu precisei do trade pra pagar as contas. Talvez no futuro, quando eu tiver um pouco mais de segurança, eu comece a ter uma abordagem mais arrojadas. E eu queria saber de você de abordagens que eu vejo também que você, na produção de conteúdo, você tá agora também falando de match odds. Você... É engraçado, cara. Quando você começou a falar de match odds, foi um momento que eu comecei basicamente junto. É um projeto, foi algo no final do ano passado, começo desse ano, que você começou a compartilhar algumas entradas em lei, não foi? Ou eu tô enganado? Foi depois do meu projeto Under. Quando eu acabei meu projeto Under, eu voltei a fazer o lei no match odds. E por que você abriu o olho pro match odds? Não, cara, então, assim, Ou sempre teve? É que se você colocar assim, eu faz nem 2 anos que eu comecei a produzir conteúdo na realidade, mas assim, eu falo produzir conteúdo é dividir o que eu faço, porque eu não acredito muito que eu produzo conteúdo, porque não tenho essa prática, não tenho essa manha de produzir conteúdo. Devo muito isso, na realidade. Acho que se eu tivesse um pouquinho mais de organização, não é nem organização, mas vou te dizer mais tempo. Se eu tivesse um pouco mais de tempo e foco, eu conseguiria produzir bastante coisa legal. Mas eu não tenho, né, cara? Eu tenho outros afazeres, eu tenho outras responsabilidades que são prioridades ainda na minha vida. Então, eu faço aqui o máximo que dá para eu fazer. Então, assim, o que eu compartilho com vocês, que eu comecei a compartilhar lá atrás, quando eu comecei, que eu precisava dar um norte, organizar e mostrar que eu sabia fazer aquilo de verdade, que sabia tirar dinheiro e que aquilo ali valia a pena. Foi quando eu comecei o projeto do Under. Eu já fazia lei no Match Odds, já trabalhava Correct Score, eu estava numa validação de Correct Score naquele momento, na realidade. E aí eu decidi fazer só o Under. E aí eu tinha um projeto de 1 ano, bater uma banca, dobrar minha banca. Meu projeto era 1 ano, dobrar minha banca, usando 2% da minha banca fazendo Under. Under à frente no primeiro tempo e Under limite no segundo tempo. Eu não fazia Under limite no primeiro tempo, HT, e fazer under limite somente no segundo tempo. E eu fiz isso sem dobrar stake, era muito raro eu estar usando 2, 3 stakes no mercado, eu usava uma stake só, que justamente queria mostrar o que você talvez captou, que é que eu conseguia fazer percentuais durante o jogo de formas tranquilas, coordenadas, seguras, e no fim, catando de pouquinho em pouquinho, eu conseguia fazer um resultado legal. Eu só teria que respeitar meu processo e dar tempo ao tempo. Então, esse era um pouco do objetivo do meu projeto. Até uma galera pergunta, você usava o Agertu, né? A galera me pergunta muito do software. E, na realidade, eu sempre tive a licença do Agertu e do Gix. E eu usava os dois. Eu tinha um pouco mais de prática no Agertu, porque eu comecei pelo Agertu, mas estava já migrado pro Gix. E quando eu fui fazer o projeto, eu falei assim, cara, eu vou fazer no Agertu. Porque o Agertu, ele me dá o tempo de entrada no mercado. Porque eu achava que isso era muito importante. Até quando eu tive um bate-papo no Clube da Aposta, que eu falei com o Vini, eu via o Telegram do Vini, porque era sobre o Under, e eu via que ele falava assim, eu fiz no final do jogo tantos por cento, consegui tirar 23%, só que eu não entendia como ele fazia aqueles 23%. Se ele fazia uma entrada, se ele fazia várias entradas, aquele jogo, como ele abordou aquilo, porque eu assisti o mesmo jogo, então será que ele fez uma swingada e eu fiquei com medo?
Será que ele fez vários scalpings e eu fiquei com medo? Será que... O que ele fez? Se ele pôs 2 stakes a 5% no final do jogo, eu precisava entender. E eu via que não tinha muito isso no mercado. E eu tava com a ideia já de falar, vai ser aqui que eu vou fazer. Vou pôr o Agertu e vou explicar todas as entradas. E isso vai me fazer não fazer merda. Vai me fazer não fazer cagada, foi o que você falou. Então a gente se policia pra caramba. Então eu fiz um projeto de Under. Quando eu terminei o projeto do Under, que eu bati a banca, que eu dobrei foi em 7 meses, se eu não me engano, foram em 7 meses, eu voltei a ter minha vida normal. Porque eu parei de ficar focado só no Under. Ai, mas por que você parou só de focar no Under? Não te dava só dinheiro? Não, cara, porque eu, como sou um trader part-time, eu não sou full-time, eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu selecionei naquele momento. Então não adianta eu querer sonhar com oportunidades que eu queira aproveitar, mas eu não vou poder estar lá, eu não vou poder estar fazendo o jogo, sabe? Então eu tenho que aproveitar. Então, de repente, eu peguei 2 jogos, cara, que não dá pra fazer Under, bicho. E fazer isso é operar certo. Não operar é operar certo, cara. É como na bolsa de valores, velho. Você às vezes não operar, pode falar. É perfeito. É justamente, eu explorar Match Odds também tem isso, porque assim, eu acho que você é a mesma coisa. A gente procura jogos under que tem expectativa over. Porque assim, o que eu falo pra galera é o seguinte: no under dá pra você ganhar de 3 maneiras. Jogo odd under, jogo under, dá, mas eu não gosto. Jogo over, odd over, também dá, porque vai ter tempo, vai ter muito time bomb. Jogo over e jogo under e odd over, esse é o melhor dos mundos. Agora, jogo under, jogo over e odd under, que é o que aparece muito por aí, tipo assim, aquele 2,5 que começa a 1,60, sabe? Isso não tem como. E essa parada de olhar o 2,5 foi você. Eu sei que você viu do Full Trader e tal, mas... e hoje em dia eu gosto do Full Trader, mas antigamente eu... Porque muita gente falava, eu acabei pegando preconceito com ele, mas hoje eu perdi um pouco desse preconceito. Você fala muito disso. E... como você falou. O Match Odds, às vezes, por exemplo, eu gosto muito daquelas odds próximas, 2,40, 3,20, porque elas são fluidas. Então você consegue entrar no lance, pegar uma correção, às vezes nem pega o gol, mas você consegue pegar um tique, 2 tiques, faz aquele mais EV ali, por causa que o mercado tá com você. Às vezes você já vai pro outro lado. Então, assim, eu dominar também o Match Odds por causa justamente disso. Tem mais oportunidades. Eu não sou part-time, mas tem vezes que, por exemplo, com Bundesliga 1 e 2 de férias, eu vou fazer o quê? Vou fazer Série A, Série B. Série A e Série B quase não tem odd over. Odd boa, 2,30, 2,20, ou 2,5. Então fazer um Match Odds. Eu faço feminino, fiz sub-19 da europeu. E, o que você falou, perfeito. Você tá falando algo comparativo com o bolsa de valores, vou deixar você concluir, eu cortei você. Não, você não operar também é operar, assim, se você, né, você vai operar só por operar em jogo que não tem valor, você vai sair em head, então não tem, né, então assim, e aí isso, de repente, cara, muitos dos jogos, de repente, que eu assinalo para fazer, e eu tenho de meta, fazer assim, de 3 a 4 jogos por dia, eu consigo fazer. Mas ainda quando eles são com os horários bem intercalados. Eu não consigo fazer muito mais do que isso. Então, assim, o meu volume de jogos se torna pequeno. Então, eu tenho que tentar aproveitar um pouco das oportunidades com o meu conhecimento. Porque eu também entrei pelo Match Odds e depois fui pro mercado de gols. Então, hoje, assim, eu tô com uma mente bem mais ampla. Hoje eu tô buscando gols. Eu voltei para a validação do Correct Score. Tô fazendo Match Odds. Então, assim, só que eu tô bem mais safe perante as situações. Antes, quando eu não tinha muito essa ideia, eu queria estar em alguma coisa. Eu sabia que todo jogo alguma coisa ia me dar, mas assim, eu já não tô mais dessa maneira. Eu já não tô porque eu já tenho referências do que eu quero, eu já faço uma pré-análise do jogo, já dou uma estudada no mercado, uma estudada nas odds, vejo o que vai me dar valor e levo isso pro jogo. Isso tem me feito uma diferença tremenda, cara, nos resultados que eu tenho feito, que eu tenho alcançado. Isso até agora, voltou a temporada, eu comecei a compartilhar de novo algumas coisas no Telegram. E todas as minhas pré-análises que eu tenho feitas praticamente têm batido com o que tem acontecido. Mas quer dizer que eu peguei tudo? Não, de forma alguma. Mas eu vim preparado para que se aquilo ali realmente acontecesse ali e me desse condição, eu estaria dentro. E parar daquilo lá, eu vim para pegar aquilo. E de repente o jogo mostrou uma outra coisa, tal. Eu já tenho que estar preparado assim, ó. Eu não gosto particularmente de fazer lei ao favorito.
Eu não gosto. Eu não gosto. Existe muito valor. Eu acho que é onde se ganha mais dinheiro, mas eu ainda não gosto de fazer. Não gosto de fazer. Não gosto de fazer porque eu não me sinto confortável. Ponto. Não é porque não me dá dinheiro. É porque eu não me sinto confortável. Pronto, acabou. Então, assim, tem muito valor, mas eu não faço. Então, eu seguro. Eu vou sempre no meu. Então, assim, se o favorito realmente não confirmou aquela odd dele, vai. É raro, cara. Olha. Mas você fala no primeiro tempo ou em qualquer situação? Cara, qualquer situação do jogo, na realidade, assim, pode ser que, por exemplo, ontem, um Flamengo aos 88 minutos, ontem, se eu não me engano, a odd estava 6, 7, cara. Isso aí não podia estar daquela maneira, 8, se eu não me engano. Não podia estar daquela maneira. Aquilo ali faltavam 2, 3 minutos, o Flamengo já estava bem abalado, dava para pegar uma boa correção ali. Mas ela até rebotou um pouco, porque teve 6 de acréscimo, aí ela chegou até aos 90, tá 7, uma coisa assim. Então não estou enganado. Então, assim, acredito que num cenário desse, eu possa pegar uma correção para aproveitar o mercado. Mas falar assim, eu vou trabalhar o mercado durante o jogo, a odd corrigindo de 2 para 3, de 3 para 4, ali de 4 para 5, eu prefiro ficar de fora. Eu prefiro ir lá pro under, então. Já que é para ter emoção, eu prefiro para ter emoção lá no under lá. Então, Então é isso. Eu voltei a fazer, quando eu terminei meu projeto, que daí eu estava falando de voltar a fazer as metodologias, eu voltei a encaixar minhas metodologias novamente, cara, para não ficar somente focado no under. Ah, mas não vale a pena? Vale a pena pra caramba, cara. Vale a pena pra caramba quando você precisa aprender a fazer aquilo lá. Você focar só naquilo lá. Então, assim, eu já sei fazer o under. Então, assim, eu sei trabalhar o under. Então, eu já tô focado. Eu entendo o valor. Eu sei trabalhar. Enquanto eu não sei, eu preciso focar. Por exemplo, estou validando um correct score, estou validando o lay ao under. Então, assim, eu estou focado em fazer isso. Você está valendo esse lay ao under? É tipo Pedro Teixeira ou é aquele proposição de odds? Tipo... Cara, eu tô numa mistura de tudo na realidade, cara. Eu ainda eu não consigo te dar um comparativo, porque assim, eu tiro muito do feeling do que eu tô fazendo e buscando fazer do Pedro, porque eu fiz mentoria com o Pedro. Eu comprei as aulas. Então, sou amigo do Pedro, então assim, admiro demais o trabalho dele. A gente se tornou bastante amigo, assim. E assim, admiro demais o trabalho dele. Pena que eu não consigo ainda fazer as ligas que ele faz, que é no período da manhã, porque eu tenho minha empresa, então eu tenho que ter esse foco na realidade. Mas eu entendo que tem muito valor, então eu tô tentando adaptar isso para o que eu faço, do Pedro, mas também, cara, tô tentando adaptar algumas outras coisas. Então, assim, tô estudando o mercado, tô estudando volatilidade, tô estudando rendimento, tô estudando o ROI, tô estudando. Então, ainda não sou bom, então mas eu tô focado. Eu tô tentando buscar essas oportunidades, sabe? Posso sugerir uma coisa? Posso sugerir? Tem muito jogo que eu tô fazendo under ou match odds que lá pro final do jogo ele se encaixa em tipos de entrada do Pedro. Você vê um comportamento bom, um preço do under à frente, um tique por minuto, às vezes até menos, e você consegue pegar a famosa teixeirada nos jogos que você já tá fazendo. Então, você não fica tentando um pouquinho aí no jogo. Por exemplo, tá cheio de teixeirada no Brasileirão. Essa Champions League, pré-Champions, várias teixeiradas também acontecendo. Teixeirada, essa foi boa. Se pegar, quem falou fui eu. Eu vou fazer. Teixeirada, foda. Vou falar pra ele. Tá acontecendo uma teixeirada aqui, cara. Vou falar pra ele. Mas ontem aconteceu. Ontem no Corinthians aconteceu. A odd do à frente tava 1,06 aos 78 minutos, 77 minutos. Saiu o gol. 2-0 pro Atlético Goianiense. Então tem bastante sim, então tem oportunidade no mercado, tem bastante coisa, e é pelo valor, não é quer dizer que vai acontecer, mas é muito pelo valor. Não. A longo prazo, vai ter bastante hedge. O correct score, que é o que eu faço, é bem parecido com o do Murilo Mussumago, que eu fiz mentoria com ele. Eu também, não fiz mentoria, mas eu seguia ele, conversava muito com ele. Se você segue ele, cara, eu fiz mentoria, assim, vou dizer pra você que... Cara, ele entrega muito ali de graça ali do que ele entrega na mentoria. Óbvio que na mentoria se existe um foco e tudo certinho, até umas ferramentas diferenciadas, mas no Instagram dele, ali no dia a dia, ele entrega demais, no Telegram dele e tal.
E eu tô tentando validar, porque eu acho que tem muito valor, cara. Nas ligas que eu vou trabalhar um correct score, principalmente um resultado de 2-2. Bundesliga 2, né? Um resultado 3-1, um resultado às vezes 3-3, você contando com jogos com bastante gols. Cara, qualquer gol que sair, qualquer lado que sair, a qualquer momento ele vai te dar uma free bet muito boa e você pode trabalhar com moeda. Então, assim, eu vinha muito num trabalho de trabalhar com bastante dinheiro e ganhando um pouquinho naquele bastante dinheiro e sendo bastante conservador. Uhum. Eu não estou abandonando do que eu estou fazendo, na realidade, mas eu estou tentando agora buscar um outro trabalho que me dê vias, né, de trabalhar junto, porque assim, eu posso fazer um placar correto no correct score, não tem problema, não vai me atrapalhar fazer um under. Vou trabalhar um lay no primeiro tempo, não me atrapalha fazer um under. Assim, um lay ao under me atrapalha fazer o under. Então, assim, vai muito da leitura do jogo do que eu vou buscar. Mas, assim, eu tô agora muito assim, ó. Eu faço under, vi que o jogo começou a ficar bom, esquentou um escanteio, tô no lay ao under. Daqui a pouco eu vou sair, aí espero tá quente, tô no lay ao under de novo, não peguei under. E, pô, se meu resultado final for negativo, tentando buscar mais gols, ok, cara. Eu sei que no longo prazo isso pode me dar lucro. Agora eu não quero mais ficar com aquela metodologia que não me deixava trabalhar o lay ao under, que era o quê? Pô, ganhei aqui $20, cara, usando tal. Puta, 3 entradinhas que eu buscar o gol aqui, eu queimei meus $20. Puta, vou terminar com nada. Mas eu tenho que... Se você fica pensando nisso, fica difícil de... Os $20 no longo prazo, se eu pegar uma sequência boa de 3 gols, ele vai me dar $300. Coisa que se eu fazer $300 com esses 20 que eu quero ficar guardando, eu vou precisar de quantos mercados para frente, sabe? Então, essa relação, eu estou tentando adaptar uma na outra agora de uma forma adequada na minha gestão, em que eu não deixe de ter os meus ganhos que eu faço no under, mas que eu possa potencializar. Porque eu estava no under muito emperrado, sem existir um jackpot para mim. Então, meu dia era sempre dentro do meu normal. Um dia anormal, eu não tinha como no outro dia ou qualquer de um dos dias para frente fazer um jackpotzinho para me acelerar um pouco o processo. Então, assim, eu trabalhando um lay, eu trabalhando um correct score, eu buscando uns gols como um jackpot, eu buscando um lay de baixa. Então, tudo isso vai me dar posição de jackpot. E hoje, cara, com a experiência que eu já tenho de mercado, de leitura e de tempo de tela aqui, me possibilita bastante estar dentro de grandes oportunidades, como foi o primeiro jogo da Bundes 2 que eu compartilhei, que eu fiz um puta mercado de under. No final do jogo, quase 90 minutos, eu comprei um escanteio a 1,18 no lay ao under, peguei o gol no rebote. Então, fiz um puta jogo no under e ainda fui coroado com o gol lá na frente, que é um jackpot, coisa que eu não tinha na temporada passada, que essa temporada aí eu quero tá validando aí, implementando no meu trabalho. Ivo, e ainda agradeço a você porque eu faço o under à frente. O lay ao under que eu faço não é no limite, ele é na frente, porque assim, eu gosto muito daqueles jogos que tem odd under, e quando o jogo, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito absurdo, foi Goiás e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. A odd tava tipo assim, odd de Copa da África, odd de Ultra Under, e o segundo tempo foi pegado pra cacete, e no lay ao under, a odd ficou lateralizada uns 9 minutos, pô. Uns 9 minutos. Até rebotava um pouquinho às vezes, sabe? Ela não descia. E eu aproveitei isso, e aí peguei um gol, era pra ter pego 2, mas na ânsia de querer fechar, de pegar o lucro, eu vacilei, era pra ter raciocinado um pouquinho mais. Então, assim, até dá uma olhada depois no lay ao under da frente, porque o limite, ele... Eu olho sim, eu vou te dizer, é um dos que eu mais exploro hoje e o que está na minha validação. Eu entro no à frente no HT e entro no à frente no FT também. Esses dois eu estou buscando muito e assim, eu tenho tido muito sucesso, mas em pegar um gol. Eu estou ainda com dificuldade em ter aquela leitura e um valor ainda encaixando, pegando os 2 gols juntos, sabe? Mas está me rolando a free bet, então assim, esses à frentes aí com odds de valor, eu tô tentando estudar muito esse ano aí, na realidade. O Pedro, ele fala assim, que o método dele é para pegar um gol. Só que se ele vê que o fecho não vale a pena, né? O fecho não vale a pena, ele deixa, né? Porque se o preço relativo, enfim, ele fala muito isso. E assim, a gente falou de Pedro Teixeira, de Mussumago. Cara, de novo, falar dessas pessoas, do Renan, que
produziram conteúdo e fizeram diferença na minha vida de várias pessoas. Porque, não é nem crítica, mas assim, como é que eu posso falar? Eu tenho gratidão a vários produtores de conteúdo, inclusive os tradicionais. Mas, por exemplo, eu tava assistindo uma entrevista do Odd Justa, tá ligado quem é? O Abraão, sabe, né? Pro Vagninho. E o Abraão, ele perguntou pro Vagninho, né? Mesmo ele sendo entrevistado, por que ele acha que os mais famosos do Brasil são ditos pan traders e em Portugal são traders mais técnicos. Porque assim, não é só a impressão do Odd Justa, a impressão do próprio Pedro, de vários outros, que no Brasil a produção de conteúdo que ficou popular de grandes canais, fora o Full Trader, são conteúdos mais pan-traders. E acaba que algumas pessoas não sabem que existe outro tipo de trade, um pouco mais técnico, um pouco mais de lance, um pouco mais de... Enfim. E eu queria fazer a mesma pergunta que o Odd Justa fez pro Wagner, eu queria saber de você. Por que você acha que no Brasil ainda... tá mudando bastante, graças a você, o Renan, enfim, outros que a gente citou. Por que você acha que ainda é muito isso do pan trading, que tá muito estabelecido ainda na nossa comunidade? Cara, na realidade, eu acho que não, é uma pergunta bem difícil, assim, mas eu acho que vou dizer assim, eu te falo isso por causa do mundo das apostas, né? Então, assim, eu também tento implementar junto com o meu trabalho também alguma coisa Panther também, sabe? Mas eu não compartilho muito isso, até compartilho, tem até um grupo junto com um amigo meu que a gente fez, mas não era Panther, era trading, agora vai se tornar um grupinho meio Panther, depois você vai acabar acompanhando lá no meu Telegram. Mas assim, eu vejo hoje, cara, que se você pegar vamos falar assim, de apostas esportivas, 100% das apostas esportivas, eu, Ivo, acredito que 75% estão nas apostas, sendo ainda bonzinho. E 25% está no trade, sabe? Por quê? Conhecimento. Porque assim, eu falo de trading para qualquer pessoa aqui ao meu redor mesmo, que eu faço trading, ninguém sabe, ninguém entende o que é isso. O que é trade? Trade, o cara liga com a trade de bolsa, que é a primeira coisa, que é comprar e vender, mas aí o cara já não entende, mas comprar e vender no futebol, você compra time, você compra... Ninguém entende que existe um mercado para cada situação, né? Então assim, a pessoa não quer entender isso. Ela quer fazer o quê? Não, eu quero apostar que vai ganhar. Posso só fazer interrupção? O melhor vídeo sobre o que é trade esportivo tá no meu canal. Eu explico justamente isso. Tudo bem direitinho. Então tá aí a explicação, cara. A explicação tá nisso. Por que existe grupo de tips? Por que é mais fácil hoje eu abrir um grupo de tips para eu ganhar dinheiro, se eu for lucrativo? Vou dizer que tem como ser o Danilo Martins, o Tiquinho, tem vários caras que são lucrativos, e assim, por que é mais fácil seguir um Danilo do que você seguir, vamos supor, um Ivo, que de repente abriu um Discord e vai fazer um under, ou um Liug, que abriu um Discord, vai fazer um under, vai pôr o mercado ali, e o que eu fizer, você clica comigo, você sai, você faz o que eu... Porque o cara não quer trabalho, o cara não quer sentar ali para ver, o cara quer estar lá na lanchonete, pegar a entradinha, colocar e acabou, entendeu? Que alguém estude para ele, que alguém vê para ele. Então tem muito mais gente focado para isso, para facilidade, do que para o trabalho. Então assim, hoje as apostas esportivas é muito maior do que o trading. Então você pode ver. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: retire o pessoal da aposta, pegue só o mundo Betfair. Pegue só os que estão na Betfair, só. Você faz o círculo lá, só os que estão na Betfair. Aqui no Brasil, só os que estão na Betfair, a maioria ainda é o pan trading, aquele cara leitura de jogo, cliquei, vou assistir, tá ruim, tô saindo, não sei o que, não tá padrão, não tô entrando, perdeu o padrão, tô fechando. De novo, assim, não é pra falar que tem melhor, que tem pior, nada disso, nem que é de tipo, nem nada, não é melhor ou pior. É questão de, tipo assim, cada um tem o seu perfil. E eu acho que, assim, se fosse um pouco mais dividido esse conteúdo, assim, se tivesse mais outros populares que fossem um tipo de trade mais técnico, porque, assim, tem gente que chega e acha que é só aquilo. Que, vou assistir o dia todo, se não acho nenhum padrão, não vou clicar. E quem fala muito isso é o Paulinho Salles. Paulinho Salles fala muito isso, que, tipo assim, esse é um tipo de... Quem fala também que eu gosto muito é o Will Moura. Sabe quem é? O Will Moura, Trading Puro?
Então, esses caras, assim, eles não são populares. E eu não conhecia eles. A gente chega pelos caras que são os pan traders, né? Assim, que foi o que o Abraão citava. E o próprio Pedro também já, em alguns vídeos que ele gravou, ele fala isso, no Brasil o pessoal é muito longa exposição, tal, não faz isso. E baseando só nesse mundo de Betfair, por que você acha que o que mais se populou no Brasil foi esse pan trader? Foi na questão do seguir realmente, ainda meio que baseado, vindo das apostas tradicionais, o cara chega na Betfair, ele mesmo chegando na Betfair, ele quer uma coisa mais seguível, né? Porque tem caras que vão para grupo de Discord pra seguir, tá padrão, tô entrando, aí o cara tá assim. Você acha que é realmente por causa disso mesmo, por causa que é mais fácil, ou porque realmente calhou que os produtores de conteúdo maiores são os pan traders, né? Cara, é assim, vamos ver se nós estamos falando da mesma ideia. Certo. E a gente tem que entender, eu vou dizer que assim, eu sou novo nas apostas ainda, eu tenho 6 anos nas apostas. Né? Então, quando eu entrei há 6 anos atrás, cara, existia dois que faziam. Ainda era na época do Juliano Fontes, então assim, em 6 anos, cara, é um curto espaço de tempo. Mas então vamos falar assim, há 3 para 4 anos atrás, só existiam Netuno, Theo Borges, Ricardo, Full Trader, Tavares, talvez, vamos se dizer assim. E, cara, foram praticamente 4 pessoas que beberam água limpa, entendeu? Foram traders que beberam água limpa. E eles se encontraram com uma multidão. E para dar conta de uma multidão, você tem que falar mais o básico. A coisa mais fácil para você cuidar da multidão. São poucos daquela multidão que vão se destacar, estudar, se diferenciar e querer saber o mais a fundo, o técnico. São poucos. Então, se você abrir algo técnico hoje, você vai ter 100 seguidores. Se você abrir algo básico, abrangente, você vai ter 1.000 seguidores. É diferente. Entendeu? Então, assim, para eles, com a abrangência que teve, com a absorção que teve, eles tiveram que abranger o básico, o fácil, a entrada, da entrada. E quem quisesse se adaptaria, e aí surgiram nesses últimos 3 anos, e eu me incluo nisso, né? E eu vim também de uma falta do que tinha no mercado, eu vim há 6 anos. Há 2 anos atrás que eu comecei, que foi o começo de 2021, que foi quando eu comecei a fazer o meu projeto do Under, existiu o Vini falando de Under, cara, mais ninguém. Mas ninguém falava de Under no mercado. O Ricardo falava, ele falava lá em 2016, depois que ele veio, adaptou para o Match Odds e tal, muito pouco. Ele falava em alguma coisa ou outra, uma correçãozinha de 2,5 no começo de jogo, somente. Sim, entendeu? Então, não tinha. Vou dizer que eu que fiz o primeiro? Não, de forma alguma, mas eu ajudei a desbravar junto com toda essa galera que veio junto, com a comunidade. Na minha opinião, o mais rico do período que você fazia era o seu, porque você se dedicava a detalhar muito, cara, as suas entradas, seja de leitura, seja de preço. Cara, é sério, o que você fazia, assim, você merecia 10 vezes mais seguidores e reconhecimento. Mas não é tão fácil, porque daí você... Dá trabalho pra caralho, dá trabalho. Você falou que grandes canais que ficaram mais populares, eles falam básico. O que seria o básico? Uma leitura de jogo aqui, pra entrar, tal... Mas o que eu penso é o seguinte, nós estamos falando de trading. Trading significa o quê? Negociar, trocar, comprar e vender. Para você ser um bom trader, para você saber comprar e vender bem, você tem que entender do que você está comprando e o que está vendendo. Mercado. Se você for na feira da fruta e pela primeira vez, se o cara for malandro, se não souber, ele vai te enrolar. Então todo o mercado que está comprando, está negociando, seja na sua própria empresa que você tem, seja na minha, que era de produtos geeks, de nerd, a gente tem que saber comprar, saber negociar, saber essas coisas. Então por que você acha que os conteúdos, que o básico tem que ser explicado de início, não é o mercado? Porque não é o que acontece. Pelo menos que a gente entende pelo básico, não foi falar de mercado. O que você acha que não teria que ser o mercado?
Eu acho que o mercado é uma parte muito importante. Eu acho que é a parte mais difícil, na realidade, né? De você entender o mercado. Porque para mim foi. Para mim, particularmente, o que mais dificultou a minha trajetória foi entender o valor de mercado. Quando os caras falavam valor de mercado, eu falava, mas o que é valor de mercado? É 1,50, é no tempo, chegou aos 70, tá a 2, é valor, não tá. Mas a gente entende que é uma soma, né, cara, de tantas variáveis para você se entender o valor. E dentro dessa soma, o meu resultado pode dar mais e o seu pode dar menos. E eu não entrar, você entrar. E daqui a pouco, a 2 minutos à frente, o seu dá mais e o meu dá menos. É algo muito variável na realidade, sabe? Então, o mercado, ele é algo muito específico. É muito específico. Por isso que é difícil você falar um pouco de mercado. Ele se torna específico. É o que eu sempre falo, não adianta você ser igual, querer ser igual a ninguém. Você não vai conseguir, até você entender o que você está fazendo, que é o que você falou. Para você comprar, para você vender, você tem que entender que você está comprando, o que você está vendendo. Saber se está caro ou se está barato, né? E é esse o grande segredo do mercado. Essa é a grande sacada do mercado. Então, a partir do momento que você entendeu isso aqui dentro, aí tua trajetória facilita um pouco. Por quê? Porque você já se sente um pouco mais leve de entender o que você está fazendo. E até de entender quando você errou também. E isso é mais fácil. Porque às vezes você não entende se você errou, se você acertou, o que você fez. E quando você chega, você entende que assim, ó, comprou a 2, você dobra, porque coloquei 1, comprei a de 2, vou ganhar 1. E se eu coloquei a 50, é metade. Se eu colocar, você vai mais ou menos, você vai por esse valor inicialmente. E aí você vai para aquela ideia. Agora eu vou ver, o Palmeiras ganha do Corinthians. O Flamengo ganha do Vasco. E aí você começa, vale da 2, tá? Aí você começa a entender um pouco de valor. Então, assim, para você entender um pouco a abordagem, você falar só de mercado de início, você pode até espantar um pouco a galera, de tão técnico que se torne mais difícil. E a abordagem acaba se tornando um pouco abrangente, cara. É assim, eu vou dizer que tá certo? Não é que tá certo. Não sei se tá certo ou não. Mas eu acredito que foi a forma mais fácil de aderir toda a fome e essa sede que o mercado veio para absorver. E aí surgiu ao mercado milhares de conteúdos, bons e ruins. E aí que mora o problema também, né? E aí que mora o problema. Certo, eu entendi e eu concordo com você. Agora, por exemplo, muitos falam... o que foi vastamente colocado é que, tipo assim, você não pode fazer trade sem conhecer muito dos times. Você não pode clicar onde você não sabe. Você não pode... isso, sabe? Você tem que conhecer bem, tem que ser os times que você confia e tal. E muita gente pensa, é isso, então eu só vou nessas ligas tal, não sei o que, vou estudar pra caramba o time. Cara, eu vou dizer que eu era assim. Cara, eu sabia escalar o Bodo Glimt de 2020, aquele grande ataque lá, que o melhor da história, que era Kasper Junker no ataque, aí numa ponta era Philipp Zicknagel, e na outra ponta era Jens Peter Hauge, que foi pro Milan, depois foi pro Frankfurt e foi campeão. Eu sabia escalar, cara, eu fazia Ilhas Faroé, pô, eu sabia o ataque das Ilhas Faroé com Clement Olsen, grande. Eu sabia escalar o Kawasaki do Kaoru Mitoma, do Leandro Damião. Então, cara, eu pensava que era isso. Só que depois que eu descobri, e teve uma entrevista agora que eu não lembro o nome do cara, que o cara fez o Paulinho Salles, que o cara fala, cara, não é isso. Tipo assim, quer dizer, isso ajuda. Claro que não vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Claro que não vai atrapalhar, ajuda, claro que ajuda. Mas depois que eu percebi que eu tinha que entender só uma variação, que o mercado era parecido de um jogo pro outro, tipo assim, você tinha padrões que se repetiam, cara, eu faço o jogo da Campeonato Feminino, que eu não sei o nome das meninas, eu faço o jogo do Egito, do National Bank, eu faço o jogo da puta que pariu, tá ligado? Porque eu sei que o mercado me ajuda nisso. Então, assim, eu sei que existe o fácil e existe o difícil, mas eu vim pro YouTube e pra produção de conteúdo, que eu quero falar de mercado porque eu acho que, assim, é de um jeito leve, de um jeito palhaçada, às vezes, tipo, com uma brincadeira ou outra, tal, com a minha cara. Eu quero ter um tipo de conteúdo desse jeito. Porque eu acho, assim, que não é, de novo, mais uma vez, repetindo 1 milhão de vezes, não é pra dizer quem é melhor ou pior. Que o cara que tem um stake de 100 mil faz um vovô e ganha 5% da stake por mês, ou 20% da stake por mês, faz 20 mil reais, o cara tá errado. Claro que não, pô, é muito melhor. Só que, tipo assim, tem gente que não consegue ainda chegar nesse patamar, e tem gente que se identifica com um tipo de trade, que é o trade técnico. Não tem problema você fazer um trade de leitura e outro trade de técnico. Não é melhor ou pior, o fato não é esse. Mas a pessoa tem que saber que existe. Tem que ter conteúdo popular para as pessoas saberem que existe, e aí sim, ela decidir para onde ela vai.
Mais uma vez, repeti pela 29ª vez. Não tem melhor ou pior. É perfil. Mas, pra pessoa saber que está no seu perfil, concorda comigo? Ela tem que descobrir o que existe. Cara, eu já fiz correct score, já fiz lei correct score, back goleada, lei goleada, over daronco, over limite, over à frente. E eu testei de tudo. Fiz cavalos, influenciado pelo Renan, fiz o curso dos cavalos. Então, assim, quando a pessoa estuda... Eu fiz curso do Danilo Pereira, de Panther, fiz. Então, quando a pessoa descobre o que tá em um leque, ela vai saber onde está encaixado. Então, o que eu defendo é que a produção de conteúdo, cada vez mais, a gente dê voz para as pessoas que trabalham desse jeito. E não pessoas que falem, não faz jogo desse time aí que você vai tomar head. Se você fazer jogo do campeonato japonês, você vai tomar head. Se você fizer... Cara, não, pô. Esse é o seu jeito. O outro jeito pode permitir que a pessoa não saiba o nome de nenhum jogador ou de nenhuma jogadora, porque eu faço feminino também. Tá ótimo esse campeonato europeu feminino. Trabalhando muito bem. Então esse é o ponto. Se Ivo Maia não tivesse produzido conteúdo, talvez eu tivesse ainda hoje trabalhando. Pois é, cara, mas assim, vou dizer pra você, tudo é perfil, Liuk. Tudo é perfil. É perfil. E assim, vou dizer, do teu perfil, vão ser poucos que vão chegar em você. E assim, não é por mal. É porque são poucos que vão chegar no teu nível. Sabe? Assim, vou te perguntar, de 10 que você conheceu na trajetória, a cada 10, quantos foram igual você? Depende. Se for... Não, mas no geral, pensando até o fim, estuda e busca e vai de 10. A cada 10 que você conheceu, quantos foram até o fim? Então, eu vou fazer uma parte para falar, você que me segue, se você espera um cara que lucra milhares de reais por mês, não. Eu sou um cara que lucra em média 2 a 4 salários mínimos no trade por mês, não tem problema. Um dia eu vou chegar a ganhar uns 10, enfim, só para fazer esse parênteses, tá? Mas no perfil que a sua pergunta que você faz sobre o nível de pessoa que estuda muito, se você for pegar, realmente, não é a maioria. Eu tenho o Neviton, que eu gosto, que é o cara que mais me ensina no trabalho. Mas assim, eu não quero nem que você me dê nomes. Não, eu sei. Mas... Eu quero que você imagine de uma forma ampla e me dê a cada 10 que você conhece. Quantos estudam igual o Ivo, igual o Renan, igual o Paulinho, igual o Liuk, igual o Will, quantos? A cada 10 que você conheceu. São poucos. Então, assim, voltamos lá naquele início da nossa conversa. A forma mais fácil de abrangência é a segura, cara. Que é o cara vai ver a stream, o cara vai estudar o pré, ele vai se fortificar de uma análise, de um número, e aí ele vai para lá para entender, e aí ele vai ver o que é valor de mercado. Então, existe uma abordagem de segurança, vamos dizer, na forma mais básica de se abordar, vamos colocar o trade esportivo igual você colocou. Mas a forma mais técnica, ela abrange outra situação daí, na realidade, sabe? Ela abrange as pessoas que já falam outro linguajar, ela já abrange pessoas que já foram para o outro nível, pessoas que já querem buscar algo a mais, entendeu? Porque eu falo para você, cara, eu até vi o Pedro esses tempos atrás colocando, e eu até comentei, não lembro de onde que eu comentei isso na realidade, mas assim, o Pedro falou assim, imagina só se nós entrássemos aqui nesse mundo e não soubéssemos que existia stream, soubéssemos que era só o radar, só o mercado e como ele oscila, como que ele faz, como você agiria o seu trade sem... E aí, depois que você aprendesse a fazer trade assim, olhando o mercado, olhando o radar, olhando a movimentação, os padrões que eles vão dando e a movimentação de mercado perante aquilo, e aí sim você colocasse a stream. O quanto você estaria evoluído para trabalhar que a stream somaria. Mas nós somos criados ao contrário. Nós somos criados em assistir a stream, aprender um padrão, aprender uma leitura de jogo, aprender não sei o quê, e aí nós vamos para o mercado. E aí lá na frente a gente conhece abrir um software, porque a gente usa o site, entendeu? Aí depois do software, tem radar, então deixa eu ver o radar. Mas para que radar se eu tô vendo? Então assim, o cara cru, ele vem do cru, ele não entende o porquê do radar, o porquê do software, o ping, o tempo de ganho de clique, o segundo de diferença. Ele não tem esse tato, ele vai ter esse tato lá na frente. E para ele querer ter esse tato lá na frente, evoluir e tal, ele tem que querer passar dessa maré.
E essa marezinha, ela é foda. E a gente aqui mesmo, a gente é predestinado a aprender ao contrário. Assistindo stream, tal, e depois ir conhecer o mercado. Lá em Portugal, eles são diferentes, cara. Eles foram tratados diferentes mesmo, na realidade. Até talvez pela falta de stream, pela falta dessa situação, até de não poder fazer o trading lá, eles tinham essa dificuldade. Então eles desenvolveram, evoluíram, e eles são muito mais técnicos mesmo. Hoje, além do Pedro e tal, eu conheço outros traders, principalmente de Portugal, que fazem isso. E eles são muito bons. Eles são muito bons, eles não precisam de stream. Eles não precisam de stream. E isso facilita. Então, assim, eu também já aprendi que eu não preciso de stream. Mas hoje eu sou apegado a stream. Eu ainda sou também. Sou bastante apegado a stream. Então é isso. Então, assim, eu entendo a tua ânsia. Por quê? Porque você já passou de patamar. Você já foi para o outro patamar. Então você entende que quando você passa um patamar, ele ainda tem lacunas, que não tem onde você se agarrar muito. Por isso que o cara se agarrou no Ivo, se agarrou no Renan, se agarrou no Paulinho, se agarrou no Vaguinho, se agarrou... Porque foram caras que passaram de patamar e deram novas oportunidades para quem quis. Para quem aprendeu, para quem evoluiu, para quem quis buscar, entendeu? Então, assim, essa vai ser uma eterna briga. Essa vai ser uma eterna briga. Por que já não começa o técnico já mostra? Porque é muito mais difícil. É muito mais difícil você convencer o teu amigo ali, o teu vizinho, para vir aprender o mercado com o radar aberto, do que você colocar um jogo de futebol e ele olhando ali para ele entender, para ele se ligar. Entendeu?